Tá? Esse é o ponto principal. A mente como que está muito relacionada com a questão das operações envolvendo indivíduos-alvo, né, os target individual, envolvendo controles ocultos, comandos ocultos, envolvendo egrégoras ocultas, envolvendo todo esse lado oculto da sociedade que a gente aborda nas proibidonas lá dentro do Metafísica, e que a série Stranger Things ela traz de uma maneira a revelar muita coisa e ao mesmo tempo sintonizar isso com programas secretos de controle mental, lá como MK Ultra, Montauk, e trazendo isso na ficção científica ali, né, na ficção, numa série. E com muitas verdades sendo colocadas ali e muitos conceitos que não são difundidos, dentre os quais, eu repito, quero que vocês gravem bem, a questão da mente colmeia, que é uma coisa que é predominante nesse assunto, nesse meio, né? E a capacidade, essa é uma coisa também bem comum nesse outro lado, que um ser tem de conseguir enxergar através dos olhos de outro ser. Uma pessoa que passou por aquele processo, ela acaba tendo essa capacidade, ou sendo usada dessa forma, que é mais comum ainda. Então, é possível que eles consigam, alguém que está ali no controle da coisa toda, consegue, como o Vecna está lá, né, consegue enxergar através dos olhos de alguém, e acaba gerando uma sintonia, acaba gerando uma conexão, tá, de seres mesmo, e a coisa ali vai se tornando uma grande teia, uma rede, uma web paralela, né, que cria o próprio sistema da subversão, o verdadeiro underground da coisa aí que está acontecendo, o submundo, o verdadeiro submundo, tá? Então, o negócio é pesado porque desde a perseguição às bruxas, né, na Idade Média, desde o processo de expurgo que aconteceu em relação a essas práticas no mundo, as pessoas que tinham uma linhagem específica relacionada a isso, elas começaram a se esconder, né? E a trabalhar de formas a não sofrer mais perseguição, né, basicamente. Então, e foram criando mecanismos para isso, internos, né, no sentido de não permitir que as pessoas que estão naquele processo ali falem a respeito dessas coisas, para quem é leigo, saiam falando por aí, né? Então, são coisas que acontecem também, né? Tudo isso faz parte, está relacionado, porque existem pessoas que têm uma facilidade, como se elas já nascessem com uma certa facilidade para perceber, é a palavra, para perceber essas coisas, tá? Elas já têm essa facilidade, então elas se conectam, e aí entra o conceito que o Stranger Things aborda, chamado mente colmeia, especialmente nessa última temporada, mais recente, na quinta. Então, é quinta temporada? Deixa eu ver, deixa eu conferir. É quinta ou quarta? Quinta, né? Isso. Quinta temporada, né? Tá. Só um pouquinho. A gente tem alguns personagens ali, né? Que, no caso, o Vecna, que é aquele que parece era uma pessoa que fez parte do programa de controle mental, junto com a... Como que é o nome da menina protagonista lá? Eu não sou um fã eu gosto da série, mas eu não sou aqueles fãs, né, que sabe o nome de todo mundo, etc. Protagonista de Stranger Things. Aliás, não sou fã de nada, tá? Então, a Eleven, a 11, lógico. Então, assim, Vecna, ele acaba atuando como o principal manipulador dessa realidade oculta, tá? Ele é um manipulador do oculto. Ele tem essa característica, né? Ele disfarça-se de uma pessoa que vem para esse mundo, que algumas crianças conseguem ver, não todas. Olha só, veja que interessante. Então, ou que algumas pessoas conseguem ver, ele começa a interagir
com pessoas. Então é mais ou menos um conceito de projeção, onde ele é um observador na realidade, mas não é todo mundo que o percebe, como acontece de fato em relação à projeção, tá? Então as pessoas que são abertas para isso, por algum motivo, seja de nascimento ou por processos de abertura, né, elas conseguem perceber, tá? E aí usa essa habilidade para atrair pessoas pro Upside Down, que é um mundo invertido, que é um mundo paralelo criado por ele, basicamente. É o famoso leva e traz, que eu também falo lá no Metafísica. O tal do leva e traz. Troca de substância, troca de energia entre diferentes planos, diferentes mundos, diferentes dimensões, tá? Então ele vai construir esses locais, né, baseados em traumas, e vai usar esses poderes para atrair e controlar mentes, né? Então tudo se baseia em controle mental. Na verdade, toda a manipulação que existe, mesmo essa quando você fala do sistema, das elites, a engenharia social se baseia em controle mental, mas em um nível menos profundo, direto, do que uma pessoa que realmente está tendo sua mente controlada ali, né, e sua substância sugada por uma entidade, enquanto vive em um mundo paralelo, sem perceber, né? Inclusive a pessoa pode estar, inclusive a pessoa pode estar em coma, né, no caso, e aqui no mundo, ou dormindo, e interagindo com esses mundos, com essas realidades, tá? É muito comum em pesadelos, muito comum em viagens de projeção, muito comum em experiências de paralisia do sono, que alguém comentou no chat, né? Então, na série a gente vai ter o personagem do Will, que vai ser o que vai ter mais conexões com esse hive mind, essa mente colmeia, né? E isso está profundamente ligado ao ocultismo por causa dessa conexão persistente que ele vai ter com o Vecna, que é esse ser, essa pessoa que vai se tornar quase que uma entidade ali, né? Uma entidade demoníaca. Então, e ele acaba tendo possibilidade de se conectar, né? Isso é muito interessante porque faz uma alusão à questão das possessões. Ele consegue se conectar com uma entidade demoníaca. Ele vê através dos olhos daquela entidade demoníaca o que ela está fazendo, mas não consegue controlá-la, como se ele estivesse assistindo um filme de terror que ele não pode controlar ou desenrolar, como se ele fosse parte do filme. Você é um personagem de filme de terror e não consegue impedir o que acontece, né? Mais ou menos a sensação de uma pessoa que está possuída, na verdade. Só que ali ele está conectado a esse ser, né? Então isso acontece também